Bom, vamos mergulhar direto no assunto. Sabe quando a gente olha para um quadro cheio de fórmulas ou gráficos e pensa, cara, onde é que eu vou usar isso na vida? Pois é, parece totalmente desconectado, né? Mas a verdade é que esses conceitos abstratos são tipo a linguagem secreta que comanda a nossa rotina. E a nossa ideia hoje é justamente desmistificar isso. A gente vai pegar algo super teórico, como as famosas linhas retas no plano cartesiano, e mostrar que elas estão literalmente por toda parte. Desde o seu passeio no shopping até cientistas prevendo crises globais. Sério, depois da nossa análise de hoje, eu garanto que você vai ver o mundo com outros olhos. Para começar a entender de verdade como essa matemática funciona, vamos imaginar uma cena super cotidiana. Pensa no shopping ou na estação de metrô. Todo mundo já passou por esse debate silencioso, né? O que é mais vantagem? Subir os degraus da escada rolante andando, para economizar tempo, ou ficar paradinho e deixar a máquina fazer todo o trabalho para economizar sua energia? Se você decide andar junto com a escada, claro, vai gastar mais energia, mas chega lá em cima bem mais rápido. É um dilema clássico da física do dia a dia. Mas olha só, independentemente de você estar com pressa ou querendo relaxar, a máquina em si tem um comportamento matemático que é simplesmente fascinante. O detalhe que realmente importa para a gente aqui é que as escadas rolantes por design funcionam com uma velocidade constante. Ou seja, elas se movem na mesmíssima velocidade 100% do tempo em que estão ligadas. Não tem aceleração, não tem freada brusca, não tem variação nenhuma. E sabe de uma coisa? Esse ritmo inalterável, essa constância, é justamente a base perfeita para a gente começar a traduzir o movimento do mundo real para a linguagem da matemática. E claro que na física a gente não chama isso só de ritmo inalterável. Tem um nome técnico bem específico para isso. Como a escada se desloca de uma linha reta, seguindo sempre a mesma direção, e com essa velocidade constante, a gente classifica esse movimento como movimento retilíneo uniforme, o famoso MRU. Você provavelmente já ouviu falar disso nas aulas do ensino médio, né? E faz todo sentido. Retilíneo porque é em linha reta e uniforme porque a velocidade não muda de jeito nenhum. É a ponte perfeita entre a engenharia do nosso dia a dia e o rigor da ciência. Agora, beleza, como a gente traduz esse conceito da física direto para a matemática pura? O modelo que descreve esse tipo de movimento é a função polinomial do primeiro grau. Se a gente pegar o MRU e jogar um gráfico relacionando o espaço que uma pessoa percorre na escada rolante em função do tempo, o resultado vai ser sempre uma reta perfeita. Não tem erro. O espaço percorrido e o tempo vão avançando ali sempre de mãos dadas, numa proporção totalmente constante. Matemática no mundo real, do micro ao macro. Bom, a gente já construiu a nossa fundação lá no nível micro, com a nossa escada rolante. Agora, pensa comigo por um segundo. Se a velocidade constante de uma máquina desenha uma linha reta num gráfico, o que mais no nosso mundo se move, cresce ou diminui numa taxa constante? Se a gente começar a prestar atenção e procurar por essas taxas constantes por aí, vamos acabar achando gráficos de linhas retas escondidos em todo lugar, em relatórios financeiros, previsões do tempo, até em estudos sobre crescimento de populações. E é aí, exatamente aí, que a matemática se mostra uma ferramenta incrivelmente poderosa. A ameaça do lixo eletrônico. Um exemplo global de crescimento constante. E para mostrar para vocês o verdadeiro poder dessas funções e dessas linhas retas, a gente vai mudar o foco para uma questão global super urgente agora. A produção do tal do lixo eletrônico. Monitores, celulares antigos, aquelas baterias que a gente não sabe onde jogar fora, esse é um dos maiores desafios ambientais da nossa era. E olha só que interessante, relatórios das Nações Unidas trazem dados que formam um conjunto perfeito para a gente analisar. Se você olhar os dados de resíduos totais gerados no mundo entre 2016 e 2021, no eixo horizontal estão os anos e no vertical as milhões de toneladas. Em 2016, a gente tinha 44,7 milhões. Em 2017, subiu para 46,2. Em 2018, foi para 47,7. E continua assim, até bater 52,2 milhões em 2021. E a tendência que esses números mostram revela uma coisa impressionante. O grande pulo do gato aqui é olhar a diferença entre esses anos. Se a gente subtrair o valor de 2016 do valor de 2017, ou seja, 46,2 menos 44,7, o resultado é um aumento exato de 1,5 milhão de toneladas. E se a gente fizer a mesma coisa para o ano seguinte? 47,7 menos 46,2, de novo 1,5 milhão. O mesmíssimo padrão acontece em todos os anos seguintes até 2021. É um aumento totalmente constante, uma taxa fixa de crescimento ano após ano. E galera, isso ilustra de um jeito brilhante o que a gente chama de função afim. O gráfico gerado quando a gente liga esses pontos do lixo eletrônico é uma reta perfeitinha. E por que isso acontece?
Simplesmente porque a taxa de variação entre qualquer um desses anos é constante, igual a 1,5 milhão de toneladas por ano. Sabe a escada rolante lá do começo, que desenhava uma reta por causa da velocidade imutável? Então, o crescimento constante do lixo eletrônico faz exatamente a mesma coisa. É a mesma matemática trabalhando firme nos bastidores. Prevendo o futuro, usando a matemática para ver o que está por vir. A grande sacada de conseguir enxergar essa linha reta é que a gente ganha literalmente um superpoder, a capacidade de prever o futuro com base num comportamento do passado. Como a gente tem certeza que esses dados formam uma reta, dá para estender essa linha para muito além dos dados que a gente já tem. Vamos fazer uma continha rápida aqui e projetar esse problema lá para o ano de 2030, usando a lógica da função afim. Passo 1. Do nosso último dado, que foi em 2021, até 2030 a gente tem um salto de 9 anos. Passo 2. Como a gente já sabe que o valor cresce de forma constante 1,5 milhão por ano, é só multiplicar esses 9 anos por 1,5. Isso dá 13,5 milhões de toneladas extras. Passo 3. A gente pega o total que já tinha lá em 2021, que era 52,2, e soma com esse aumento de 13,5. E o resultado dessa soma super simples é 65,7. Ou seja, a nossa previsão, totalmente baseada nesse modelo matemático, é que em 2030 o mundo vai estar produzindo a absurda quantidade de 65,7 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Para você ter uma ideia visual disso, é o equivalente a jogar fora quase 6.500 torres Eiffel feitas puramente de sucata digital num único ano. Loucura, né? Essa é a força de entender as funções de primeiro grau. Elas pegam dados frios do passado e transformam num alerta super preciso sobre o nosso futuro. Só para a gente fixar bem isso de um jeito bem visual, essa reta que passa pelos pontos do lixo eletrônico é o que a gente chama de uma função crescente. Imagina uma analogia simples. Se a gente desenhar essa linha num gráfico cartesiano, vai parecer que a linha está subindo uma ladeira, indo da esquerda para a direita. À medida que os anos aumentam no eixo horizontal, lá no eixo X, o número de toneladas de lixo também aumenta no eixo vertical, que é o eixo Y. Resumindo a história, o tempo passa e a montanha de lixo só cresce. Desafio rápido de gráficos. Teste seus conhecimentos. Muito bem, depois de toda essa teoria misturada com prática na construção dessas funções de primeiro grau, chegou a hora da verdade. Vamos fixar esse aprendizado com um desafio super rápido. Quero testar se essa lógica toda de taxa constante e linha reta fez sentido para você. A regra é bem simples. A gente tem uma tabela com alguns pontos, com valores para x e os seus respectivos valores para y, e junto com ela, a gente tem 5 gráficos diferentes. A sua missão é bater o olho nos números da tabela e descobrir qual desses gráficos é o par perfeito para eles. Vamos nessa? Dá uma olhada nessa tabela. O x vai de -2, passa por -1, 0, 1, até chegar no 4. E o y correspondente vai de 0, 2, 4, 6 até 12. E aí a gente tem as 5 opções de gráficos, de A a E. Agora é só análise visual. Dá uma olhada nas curvas, nas linhas retas, vê quem está subindo, quem está descendo, qual deles desenha exatamente o que a tabela está dizendo. Leva aí uns segundinhos para você fazer essa conta de cabeça. Pronto? Bom, a resposta aparece rapidinho se a gente olhar para a taxa de variação. Olha lá, quando o x pula de 0 para 1, o y vai de 4 para 6, ou seja, aumentou 2. Quando o x vai de 1 para 2, o y vai de 6 para 8, aumentou 2 de novo. Cada vez que o x dá um passinho para frente, o y sobe 2 degraus. Como essa taxa é perfeitamente constante e positiva, a gente já mata 2 charadas de cara. A linha tem que ser obrigatoriamente reta e ela tem que ser crescente, subindo a ladeira. Isso leva a gente direto para a resposta certa, que é a alternativa B. O gráfico B é o único que mostra com clareza uma linha reta apontando para cima. E para não deixar nenhuma dúvida, tem um detalhezinho final. Se você olhar lá na tabela, no exato momento em que o x é igual a 0, o y vale 4. E adivinha, o gráfico B é o único gráfico crescente que cruza o eixo vertical, o eixo y, num ponto positivo acima do 0, mostrando direitinho esse par 0 e 4. Mandou bem demais se você acertou. É literalmente colocar em prática tudo o que a gente viu, transformando uns números numa tabela em uma imagem clara de uma função afim. E com isso, a gente vai chegando ao fim da nossa análise de hoje. Uma jornada que começou lá na velocidade constante de uma simples escada rolante e levou a gente a calcular uma crise ambiental em escala global. É meio fascinante perceber que a matemática é a mesma, as regras não mudam, não importa o tamanho do problema. Isso deixa uma pulga atrás da orelha para a gente pensar. Se uma simples linha reta é capaz de prever com essa precisão toda uma crise mundial de lixo eletrônico para a próxima década, o que mais sobre o nosso futuro a matemática já consegue prever, só esperando a gente montar a equação certa? Fica aí a reflexão. Até a próxima!